volta com o programa Manancial desta oportunidade. Já estamos no seu final, último bloco, falando hoje sobre vocação, uma eleição divina celestial. Deus, quando planejou a minha eleição e a sua eleição, o que já venho falando aqui ao longo do programa, que há um chamado, há uma eleição divina de forma universal para todos os homens. Quando ele planejou isto para nós, ele planejou com um fim, com um resultado, ou visando um resultado, um propósito. Olha o que Paulo nos fala, quem sabe a palavra de Paulo vai nos trazer luz para entender qual o propósito de Deus em escolher as pessoas, em trazer aos homens uma vocação. Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, o verso 14, ele nos diz assim: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio, ou para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, esta soberana vocação, por que vocação e soberana? Porque é uma vocação que Deus nos estabelece, nos oferece, nos traz por meio de Jesus Cristo. Esta é uma vocação soberana, divina, da parte de Deus. Não é uma vocação que o homem imaginou, idealizou, planejou e aí ele implementa. Não, é uma vocação celestial. Por isso o nosso tema, vocação, uma eleição divina celestial. É algo que parte de Deus para os homens. É algo que vem de Deus para o ser humano, criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, quando Paulo usa essa expressão, ele está realmente atribuindo a Deus a autoria desta eleição, deste chamado, desta manifestação vocacional a favor dos homens. E aí ele diz: eu não posso olhar para trás, eu não posso me deter com coisas irrelevantes, não posso me deter com coisa alguma na minha jornada cristã, espiritual, ou na minha caminhada, uma expressão de Paulo, né? Também ele usa a seguinte expressão, carreira, bom combate, ele usa, né? Fazendo aí, por analogia, alusão à vida cristã no seu dia a dia. Eu não posso me deter em meio às adversidades, tribulações do tempo presente por coisa alguma. Eu preciso prosseguir para o alvo. Eu preciso avançar para as coisas que estão diante de mim, nesta soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Com que propósito, com que finalidade? Eu preciso avançar para o prêmio. Eu preciso avançar para aquilo que Deus preparou para a minha vida. Uma expressão linda que o apóstolo Paulo se utiliza, agora escrevendo novamente a Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, verso de número 7, é uma expressão, toda vez que eu faço a leitura desse texto, eu me sinto assim, emocionado, é algo que é extraordinário. O apóstolo Paulo, reconhecendo o final da sua jornada, ele diz assim: desde agora me espera a coroa, a coroa. Quem sabe Paulo, quando diz aqui, escrevendo aos Filipenses 3,14, ele não faz referência a esta coroa. Prossigo para o alvo pelo prêmio, para o prêmio. E lá, escrevendo a Timóteo, ele diz: combati o bom combate, guardei a fé, desde agora me espera a coroa, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vida. Que coisa extraordinária. Só recebe uma coroa na expressão do próprio Senhor Jesus: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Só recebe um galardão, só recebe uma coroa, só recebe um prêmio aquele que fez jus
a receber esse prêmio, não é? Por exemplo, um trabalhador, depois de um mês de trabalho intenso, de aplicação e dedicação, ao final ele vai receber o seu prêmio, vai receber o seu salário, não é? A pessoa que se empenhou com um propósito para alcançar um objetivo, para alcançar um fim, ao final deste empenho, desta aplicação, ele vai alcançar e conquistar aquilo que tanto ele almejou e sonhou em alcançar. Paulo está usando exatamente esta expressão. E é por isso que Deus, então, estabelece esta soberana vocação, ou esta vocação celestial, esta eleição, não é? Eu estou aqui hoje, estou me esforçando, me empenhando a cada dia para cumprir com a expectativa de Deus com relação à sua soberana vocação para com a minha vida. E eu espero, evidentemente, estou aqui confiado na graça de Deus, não que haja algum mérito em mim, mas que um dia, de acordo com aquilo que eu produzi, com aquilo que eu semeei, com aquilo que eu realizei, vou receber de Deus o meu prêmio, vou receber de Deus, nas palavras de Paulo, a minha coroa, a minha recompensa, o meu galardão, nas palavras do próprio Senhor Jesus. E assim também com a sua vida, e assim também com a vida de todas as pessoas que são participantes de uma vocação, que foram eleitas em Jesus Cristo ainda antes da fundação do mundo. Por isso, meu amado telespectador nobre, dileto, não é, telespectador que nos assiste, não é, todas as semanas aqui na programação Manancial, é por isso que nós precisamos perseverar. Não é diante de um vento de dificuldade, diante de um problema, de uma circunstância adversa que vem sobre nós, que vem sobre a nossa casa, que nós vamos desistir. Jesus, com muita clareza, ele nos falou: aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A salvação, a vida eterna, o galardão, o prêmio, a coroa, não é? Só vai receber aquele que for perseverante até o fim, até o fim. E é interessante nós falarmos sobre esta questão aí de dificuldades, de apertos, não é? As pessoas, não é, se demonstram ou se fazem conhecer justamente são nos momentos de dificuldades. Às vezes temos tantas pessoas juntos de nós ou juntas de nós nos momentos em que as coisas vão tudo muito bem. Mas quando as coisas começam a surgir, começam a aparecer as dificuldades, começam a vir os problemas, aí muitos daqueles que outrora estavam ao nosso redor, à nossa volta, nos considerando, e aí começam a se distanciar e a nos abandonar. Veja, é o exemplo do ministério do próprio Senhor Jesus. No momento em que ele estava sendo crucificado, todos o abandonaram. Apenas um discípulo ficou ao pé da cruz, e as mulheres que ali estavam, não é? Apenas um discípulo. Os outros 11 o abandonaram, os demais o deixaram. Então, é neste momento em que as pessoas realmente demonstram quem são de fato, não é? Mas quando nós, não é, olhamos para Jesus, para a palavra de Jesus, e de fato seguimos os seus conselhos, vivenciamos, aplicamos na nossa vida, no nosso dia a dia, os seus conselhos, então de fato nós perseveramos, e aí nos resta apenas alcançar e esperar o galardão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diante desta caminhada, desta jornada,
diante desta realidade vocacional, no sentido espiritual de eleição, de chamado de Deus, que postura eu e você precisamos ter? O apóstolo Pedro nos fala sobre isso, escrevendo na sua segunda carta, capítulo 1 e o verso de número 10. Olha o que ele nos diz: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Eu preciso ter uma convicção tal a respeito desta vocação, que eu, mesmo enfrentando adversidades, obstáculos, problemas, eu preciso ficar firme. É aquilo que eu já citei anteriormente. Jesus falou: quem perseverar até o fim será salvo. Então, a minha vocação, a minha convicção não pode estar firmada em areia, não pode estar firmada em coisa insólida, não é? Eu preciso estar com a minha fé, com a minha vida, com a minha convicção de valores espirituais cristãos firmados justamente nas promessas do Senhor. Porque muitos vão me decepcionar, mas Cristo jamais nos decepcionará. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa guardar esta palavra no teu coração para a vitória e bênção da tua vida. Quero te convidar nesse instante para orarmos, encerrando este programa. Senhor Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, quero te louvar, Senhor, pela vocação, pela eleição divina que o Senhor tem trazido a nós como uma realidade na tua presença. Que esta vocação e que este chamado universal possa, Senhor, alcançar os corações dos pontagrossenses, muito especialmente daqueles que nos assistem nesta oportunidade, e que com convicção possam viver uma vida comprometida, santa, irrepreensível na tua presença. Eu peço a tua bênção sobre a cidade de Ponta Grossa, nos seus 4 cantos. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Se o nosso Deus nos permitir, estaremos aqui na semana que vem compartilhando com você mais um programa Manancial. E mais uma vez queremos declarar: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.